Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, em especial aqueles que nos dão a alegria da sua visita nessa noite, a você que está nos acompanhando também através do nosso canal no YouTube. Que Deus possa estar abençoando você e sua casa em nome de Jesus. Amados, o tema da nossa ministração nessa noite é o poder de um convite. E aí, para falar sobre convite, eu queria trazer à minha memória alguns fatos da minha adolescência, no período em que eu ainda estava cursando a Escola Técnica Federal do Ceará, lá com os meus 13 anos de idade. Meu Deus, parece que foi ontem. Naqueles dias, além das atividades escolares, que a gente desenvolvia em sala de aula, nos era oportunizado a condição também de se envolver em atividades esportivas que a escola oferecia aos seus alunos. Futebol, basquete, vôlei, atletismo, eram muitas atividades, natação, que eram disponibilizados. Eu era um daqueles atletas que conseguia participar de qualquer esporte, mas em todos eu era terrível. Acredito que a minha altura farta de 1,50 m e o meu corpo marombado de 55 quilos era realmente o grande motivo de não ter conseguido o auge no esporte. Eu lembro ter entrado nos testes para fazer parte das equipes, das seleções que viajavam, representando a escola em outros estados, e eu queria muito levar no peito, o amor que eu tinha com aquela instituição de ensino. Porém, por mais que eu tentasse, não apenas fui reprovado em futebol, em vôlei, basquete, mas também no atletismo, até no ping-pong. Esporte não era a minha praia, até que eu recebi um convite para ser monitor. O monitor, ele tinha que estudar mais o conteúdo que os demais, porque ele tinha que tirar dúvida dos colegas, ele tinha que aplicar provas, ele tinha que às vezes ficar na sala de aula quando o professor faltava por algum motivo. Aquele convite me fez ver aquilo em que realmente eu tinha potencial: ensinar. Foi especial receber aquele convite e contribuir para a minha vida acadêmica, porque eu tinha que estudar mais do que os outros, para poder de alguma forma ajudar aqueles que tivessem mais dificuldades. Nos sentimos bem quando somos convidados para algo especial. Eu sei o quanto bom é receber, por exemplo, um convite para participar de um aniversário. Momento de celebração, de alegria, de muita conversa, e no final ainda tem os docinhos. E não me venha falar de aniversário sem docinho, que é a mesma coisa que comer pão com café sem manteiga. Também há aqueles convites que satisfazem os nossos interesses. É jogo? Pode botar meu nome. Eita, lembrei, vai ter evangelismo no mesmo dia. Mas tudo bem, evangelismo eu vou sempre. Quer dizer, a última vez que eu participei do evangelismo, não tem nem 12 meses, os irmãos vão entender a minha ausência, até porque jogo é difícil de eu ir, já tem quase 7 dias que eu fui ao último, e além do que, meu time, ultimamente tem perdido todas, quem sabe se dessa vez, ele não vai ganhar. Queridos, há convites que nós recebemos, às vezes para pregar em outras igrejas, passar final de semana na casa de amigos. No entanto, queridos, há algumas coisas que me empolgam quando eu sou convidado, e provavelmente isso também se aplica a você. Há uma história de Jesus que fala de convite, o convite do rei para as bodas do seu filho. Você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14, naquela que é chamada a parábola das bodas. Nós não vamos ler esse texto, literalmente, nós vamos falar sobre ele, porque tem tanta coisa que nós temos que falar, e você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia o passo a passo que nós vamos estar dando à medida que caminhamos nessa parábola. Essa parábola fala de um rei que preparou o banquete de casamento do seu filho, e ele quer que as pessoas venham para essa grande celebração. Lá no versículo 3, vemos que os convites para este banquete já haviam sido enviados
a todos os tipos de pessoas. O rei queria que todos os convidados na celebração da boda do seu filho estivessem presentes. Tudo foi planejado: decoração, relação dos convidados, convites, cerimonialista, garçons, entradas, prato principal, bolo, docinhos. Tudo estava sendo organizado para esse grande momento. Finalmente o dia chega. O banquete está pronto. Então o rei envia seus servos para avisar os convidados que chegou. É hoje. Hoje é o dia da celebração. Porém, o desenrolar da história nos revela que os convidados, aqueles que inicialmente receberam o convite, agora não podem ir. O rei convidara todas essas pessoas para este banquete, e claro, ele imaginava que os convidados se fariam presentes, mas eles se recusaram a vir. A princípio, esses convidados não têm um bom motivo, simplesmente dizem: não vou. E você sabe que isso deve ter feito com que o rei ficasse furioso. Quanto tempo, dinheiro, esforço foram empreendidos para aquela festa. A decepção pela ausência dos convidados foi grande. Se você convida alguém para uma festa, é claro que você deseja que ela compareça. Foi investido esforço, dinheiro, tempo, e você quer que seus convidados se façam presentes. O rei, ele não se dá por vencido. Em vez disso, ele tenta novamente. Ele imagina que talvez o convite não tenha chegado a tempo, tenha acontecido um problema lá nos correios, ou quem sabe, o Uber tenha simplesmente rejeitado a corrida, ou o pneu do carro de um dos convidados furou, e ele está lá trocando o pneu. Queridos, o rei então envia os seus servos novamente para trazer os convidados. E aí então ele diz: olha, tudo está pronto, tudo está preparado, esse convite foi único para você. O filé está trinchado, as bebidas estão postas, os músicos estão preparados, tudo está pronto para a celebração. Mas eles ainda não se importam, só têm desculpas. Eu tenho campos para cuidar, negócios para administrar, dinheiro para gastar, ou para ganhar. O que é pior, alguns deles se tornam violentos. Eles agarram os servos do rei, os maltrataram e os mataram. Agora o rei não aceita isso sem questionar. No versículo 7, lemos que o rei fica furioso e extermina essas pessoas. Aqui está o ponto crucial da história. Mesmo após a rejeição incrível dos primeiros convidados, o rei não desiste de celebrar as bodas do seu filho. Ele não cancela a festa. Ele está decidido a convidar outras pessoas para o banquete do casamento do seu filho. O rei então diz aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei estendeu o seu convite, ele abriu a festa para todos, e de repente, ele tem um salão cheio de convidados. E nesse momento, talvez você pense: ótimo, a história termina com um final feliz. E assim que o céu vai ser, todas essas pessoas, tanto as más quanto as boas, que história maravilhosa, termina aí a parábola. Não. Aí você encontra nos últimos versículos algo que parece que tem um tom diferente, um tom acinzentado ao final dessa história. Diz lá no versículo 11: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, este é o final dessa parábola contada por Jesus. Talvez não seja o final que um romancista gostaria de colocar no final do seu romance. Aquela história de que tudo ficou feliz no final, não se repete, não acontece aqui nessa história. Pelo contrário, uma festa, um casamento, ela quase que é arruinada por um penetra. E aí, ouvimos a declaração do Senhor: muitos são convidados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que podemos concluir com esse convite? Por que Jesus está contando essa história? E por que que ela termina desse jeito? Vejamos então. A primeira parte dessa parábola, ela foi especificamente dirigida aos líderes judeus. Eles eram aqueles que estavam rejeitando o convite inicial de Deus. Eles não apenas rejeitaram a lei e os profetas, mas eles mataram os profetas, e não satisfeito pela morte dos profetas, eles levaram até mesmo à morte o Filho de Deus. Eram aqueles que rejeitavam o banquete do casamento do Filho. Queridos, mas há um outro grupo, há o grupo dos convidados de última hora, aqueles que não receberam o convite inicialmente, mas que são chamados nas encruzilhadas dos caminhos, tanto maus quanto bons, para virem à presença do Rei. São todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e aceitam o convite. E todos nós fomos incluídos como convidados do Senhor. Todos aqui, para que ninguém levantasse qualquer tipo de questionamento: ah, mas aquela pessoa é tão má, e ela vai também ser convidada. E aí o Senhor diz: tanto maus quanto bons, independentemente da origem, todos são convidados. E nós fazemos parte desse segundo grupo. Contudo, uma coisa chamou minha atenção nessa parábola. Havia um homem que não trazia veste nupcial. E nós sabemos que quando vamos, por exemplo, a um casamento, em geral a gente procura vestir-se de uma forma diferenciada nesse dia. Um casamento, na maioria das vezes, principalmente uma grande celebração, você vai procurar no mínimo estar com uma roupa formal, um terno, né? Uma camisa social. Você não vai para um casamento de bermuda e camiseta e sandália nos pés. Seria uma desonra, uma afronta. E aí o rei, quando vê aquela pessoa totalmente diferente das demais, ele diz: amigo. Ele chama todos que estão ali como seus amigos, mas ele se dirige àquela pessoa e lhe faz uma pergunta: por que que ele não estava usando as roupas de casamento? Aquele homem ficou emudecido, sem palavras. Ele achava que pertencia àquele lugar, ele achava que tinha o direito de estar naquele banquete. E sabe de uma coisa? Ele deve ter sido convidado também, mas não deve ter olhado com muita atenção para o convite, porque lá no convite certamente falava que havia necessidade de roupas apropriadas para o casamento. Agora se levanta uma questão: como os outros convidados de última hora conseguiram as roupas para o casamento? Eles vieram das ruas, eram pessoas boas e más, provavelmente não tiveram tempo de comprar roupas adequadas, ou quem sabe de pedir a um amigo de última hora uma roupa para ir a essa celebração. Então como eles conseguiram as roupas? Como todos conseguiram e unicamente aquele penetra, aquela pessoa não conseguiu? Queridos, como era costume na época, o rei deve ter oferecido
roupa para todos os convidados. Ele forneceu as roupas apropriadas para aquela celebração. O que significa é que essa pessoa ou se recusou a usar as roupas fornecidas pelo rei, ou simplesmente achou que poderia estar ali sem usar essas roupas. E aí ele foi expulso. Não para voltar mais tarde, quando encontrasse as suas roupas. Não, ele foi excluído para sempre. Aqui está um aviso para nós, queridos. Não rejeite o convite de Deus para estar com Ele no céu. Não negue o seu Salvador. O convite de Deus para você, para mim, para todos nós, é fazermos parte da família de Deus, aqui e sempre. Eu poderia continuar explorando essa parábola que tem coisas tremendas para nos mostrar, para nos ensinar. Alguns líderes religiosos foram convidados pela parábola que o Senhor colocou. Foram diversos os convites. Moisés com a lei, os profetas com as mensagens de alerta, de advertência, e o próprio Filho, que se apresenta como o cumprimento da lei e dos profetas. Sim, os religiosos judeus foram convidados. Eles receberam um convite, mas o rejeitaram. Em nossos dias, muitos são convidados, mas têm rejeitado o convite de Deus. Alguém poderia até dizer: pastor, eu venho aqui toda semana. Graças a Deus. E nós vamos continuar convidando você para continuar vindo toda semana, de domingo a domingo. Às segundas-feiras eu envio aí para o seu WhatsApp o convite da programação, para que você se faça presente. O secretário da igreja, os líderes de ministério, o convidam também para estar, através dos grupos de WhatsApp, na programação da igreja, e vamos continuar convidando. Os jovens e os que amam evangelizar vão estar no próximo sábado à tarde, convidando as pessoas para o encontro com Jesus e para estar na igreja. Esse é o nosso papel. Queridos, mas eu me preocupo com aqueles que só têm o domingo à noite para estar na comunhão dos santos. Alguns por não ter outra oportunidade, ou porque trabalham, ou porque estudam, mas outros que infelizmente o fazem por opção. No entanto, alguns de vocês foram convidados especificamente para estar aqui nessa noite. Talvez você que esteja nos visitando tenha recebido o convite de um amigo, de um irmão dessa igreja, ou você ia passando e o Espírito Santo o convidou para entrar com a curiosidade de saber que movimento, que igreja é essa. Sei que alguns já têm experiência de outras igrejas, e talvez alguns nem tenham tido a oportunidade de visitar nenhuma igreja evangélica antes. No entanto, estou aqui para dizer algo especial para a sua vida, acerca da igreja. E quando falo da igreja, não me refiro a este prédio, não me refiro às 4 paredes, ao ambiente climatizado, às cadeiras acolchoadas, não me refiro somente a isso, mas eu me refiro à coinonia, eu me refiro à unidade, eu me refiro ao acolhimento que a igreja, como corpo, como família, nos proporciona por estar junto, perto um do outro. Paulo, escrevendo à igreja, lá em Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Aqui, por mais diferenças que tenhamos, aqui, por mais divergências que possamos ter, nós somos um, porque é Jesus que nos une no seu amor. Pense em quão incrível é que a igreja seja uma em Jesus. Todas as diferentes origens, gente vinda de outros bairros, do interior, e que hoje passaram a morar aqui no José Walter. Pessoas de diferentes gerações, pessoas que têm mais de 80 anos, pessoas que têm mais de 40, pessoas que têm mais de 20, e aqueles que são com idade inferior a 20. Nós temos diversas gerações,
pessoas de etnias diferentes, brancos, pardos, pretos, amarelos, todas as diferenças, as diferentes condições econômicas, todos os gostos diferentes de times de futebol, glória a Deus que não se pegam. Todas essas diferentes pessoas unidas sob o nome de Jesus Cristo. É isso que a igreja é, uma família com tantas diferenças, mas unidas num propósito: adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Além disso, a igreja também é chamada de corpo. A igreja é um conjunto de indivíduos que compõem um corpo. Paulo fala sobre essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de vós é membro dele. Não somos iguais. Imagina só um corpo onde só existisse mãos, ou só pés. Às vezes nós gostamos de dizer assim: se eu tivesse que escolher uma parte do corpo, eu queria ser só o cérebro, só a mente. Mas como é que o cérebro iria se alimentar? Como é que o cérebro iria se movimentar? Como é que o cérebro iria respirar, ouvir, enxergar? Precisamos uns dos outros. Precisamos entender que fazemos parte de um corpo cujo cabeça é Cristo. É Ele que está dirigindo, conduzindo, controlando a sua igreja. O mundo, queridos, tem muita divisão, muita disfunção, muitas dificuldades. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi criada para ser um lugar onde as pessoas se unem como um só. Pastor, mas é porque o senhor não sabe, às vezes dá vontade de eu arrancar os cabelos do meu irmão. Graças a Deus, porque aí vai ficar todo mundo parecido, né? Bonitão assim que nem eu. Pode arrancar, né? Eu sei, queridos, que às vezes a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade em casa, com esposa, com filhos. Não seria diferente na igreja. Mas é o Senhor que faz mudar o nosso temperamento. É o Senhor que faz com que a nossa atitude para com o outro seja apaziguada, pacificada. É Deus agindo em nós e através de nós. Vou ser honesto com você, a maioria das igrejas, incluindo a nossa, ainda não descobriu como fazer da igreja um corpo harmônico. Mas saiba de uma coisa: Deus está trabalhando na Gileade do José Walter e nos abençoando. Nós estamos trabalhando num projeto maior, que é de glorificar o nome de Deus sobre todos os nomes, de proclamar o evangelho ao perdido, de edificar a igreja do Senhor e aguardar, porque Ele voltará. Você foi convidado aqui hoje, porque foi amado por alguém. Você foi convidado aqui hoje, porque é amado por esta igreja. Você importa para nós, e muito mais, você importa para Jesus. Há um segundo convite. Você está convidado para um novo caminho. Depois que os primeiros convidados rejeitaram o convite, o rei mandou seus servos convidar a todos, bons e maus. Havia algo novo para eles. Eles estavam fora das bodas. Eles não tinham sido convidados inicialmente. Mas havia um novo caminho. Havia o caminho deles participarem das bodas do filho do rei. Queridos, Deus criou tudo neste mundo para funcionar corretamente e de forma a abençoar as pessoas. É por isso que lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 31, diz que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Deus conclui a criação e declara que tudo é muito bom. E aí você poderia dizer assim: pastor, mas nem tudo ficou bem. É verdade. Quando olhamos para esse mundo de guerra, violência, doença, tanta coisa, a gente vê que o mundo está um destroço, um caos. E parece que à medida que o tempo passa, a coisa complica, piora cada vez mais.
Isso, queridos, acontece porque o pecado entrou no mundo e bagunçou tudo. E você sabe quem trouxe o pecado ao mundo? Fomos nós, os homens. Começou com Adão e Eva, os primeiros pais, e continuou através de cada um de nós. Nosso mundo tem problemas? Nós temos alguns problemas, sim. Temos problemas climáticos, temos problemas políticos, temos problemas familiares, temos problemas com amigos, temos problemas financeiros, temos problemas de segurança, temos problema com a saúde pública, temos problemas diversos. Precisamos de uma nova solução, porque a solução que os líderes desse mundo têm oferecido não tem dado certo. É necessário um novo caminho. Até tentamos consertar tudo que está errado, mas não conseguimos. Podemos resolver um problema, mas depois surge outro e outro. Às vezes nem consertamos as coisas corretamente. Começamos e deixamos pela metade. Ou então começamos e fazemos tudo errado. Tomamos um comprimido para resolver um problema e depois descobrimos que esse comprimido causa um outro problema. Tentamos proteger nossos filhos dos danos causados fora de casa e depois descobrimos que eles estão sofrendo por passarem muito tempo dentro de casa nas redes sociais. Não podemos consertar as coisas sozinhos. Precisamos de um novo caminho. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, verso 12, há um caminho que parece direito ao homem, mas no fim dele conduz à morte. Esse não é o novo caminho, esse é o velho caminho, é o caminho do velho homem que conduz à morte. Mas, lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos, Jesus é o novo caminho, Ele pode resolver os nossos problemas, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho para Deus, mas não apenas um caminho, dentre muitos outros, não, Ele é o único caminho. Não sei você, mas eu quero um novo caminho nessa terra, não quero viver como eu vivia antes, sem Jesus, eu não quero viver como o mundo vive, porém às vezes, queridos, eu volto ao jeito antigo, a agir como o velho homem, e odeio, sinceramente odeio quando faço isso. Cheguei em casa do trabalho outro dia, cansado e desanimado. Esses últimos meses foram bem difíceis, têm sido difíceis para mim. Alguns meses atrás, ao retornar da visita de um casal da nossa igreja, fui entrar no carro, uma bobagem, torci o dedo, e o bicho não voltou mais para o lugar. O menisco do meu joelho, que desde 2023 não apresentava problema, entrou em crise, e vai me levar a uma cirurgia, não tem jeito. O meu carro, no estacionamento da secretaria onde eu trabalho, foi amassado pelo portão que caiu em cima dele. E foram logo dizendo, a prefeitura não paga. E para completar, nessa última semana, eu tive uma forte gripe. Parecia que eu tinha levado uma surra, não da Osana, graças a Deus, mas foi uma surra violenta. Sentia-me moído, e o mais difícil, não pude vir nem quinta, nem sábado para as atividades da igreja. Queridos, eu fico irritado com a cirurgia, com o prejuízo do carro, que vou pagar a franquia, com os problemas últimos da minha saúde, de ter que me ausentar da igreja. Eu quero resolver as coisas do meu jeito, do meu tempo, e isso não acontece, e eu fico chateado. A verdade é que eu não quero ser assim. Você provavelmente também não quer ser rabugento e irritadiço. Também não quer ser egoísta, ganancioso, odioso, arrogante, rude, confuso, perplexo ou conflituoso. Você e eu precisamos todos os dias de um novo caminho. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Jesus há um novo caminho. Jesus é o novo caminho. E todos nós somos convidados a trilhar esse novo caminho. Você está seguindo este caminho? Você aceitou o convite? Chegamos ao terceiro convite. Você está convidado para uma nova vida. Dentre os convidados, um decidiu não vestir as vestes apropriadas. Quis receber a bênção, mas não quis obedecer àquele que dava a bênção. Queria participar da festa, mas de qualquer jeito, não como deveria. Queria o céu, mas é namorado pelo mundo. Amados, não precisamos apenas de um novo caminho, precisamos de uma vida totalmente nova. Não adianta apenas saber que Jesus é o caminho, é necessário que esse caminho, que é Jesus, passe a mudar a minha vida, o meu pensar, o meu falar, as minhas atitudes. O apóstolo João registrou muito sobre o que Jesus falou sobre si e como Jesus pode mudar nossas vidas. Lá em João capítulo 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É um grande diferencial, não andamos mais nas trevas, mas andamos na luz. Lá em João capítulo 10, verso 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, e é pasto verdejante. Você não precisa mais estar comendo palha seca. Você, como ovelha de Deus, tem pastos verdejantes, tem a palavra de Deus para a sua vida. Lá em João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus nos tem prometido vida, mas não é qualquer vida, é vida plena, vida com abundância. Lá em João 11, 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, morremos para este mundo e vivemos para Deus. Um dia fecharemos os nossos olhos nesse mundo e o abriremos na presença do Senhor, e com Ele estaremos eternamente. Veja bem, esse mundo traz dificuldades, traz problemas, traz morte. É certo que há coisas boas neste mundo. Nossa família é uma bênção, apesar das lutas. O trabalho é uma bênção, apesar dos baixos salários. A saúde é uma bênção, apesar dessas lutas que passamos aí. Queridos, mas tudo isso um dia acabará. A morte, esse mundo, tudo isso passará. É por isso que nós precisamos de uma nova vida, é por isso que nós precisamos de Jesus. E você nessa noite tem recebido um convite especial. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você está convidado nessa noite a receber Jesus em sua vida. Você está convidado a um novo caminho, a uma nova vida. São 3 convites que Deus está nos apresentando nessa noite. Jesus está batendo. Você tem ouvido a sua voz? Você já abriu a porta do seu coração para o Senhor Jesus, não para o mundo? Você aceitou o convite de Jesus para ser renovado, para convidar Jesus a entrar na sua vida? Deus convida você a conhecer o seu amor incomparável, a ser perdoado de seus pecados contra o próprio Deus, a andar na graça do Senhor e no seu caminho,
a ter alegria interior que substitui a tristeza, a ter um relacionamento diário, não apenas dominical com Deus, a ter uma vida plena, agora e uma vida eterna com o Senhor. O convite de Deus é para que você, meu irmão, seja um cristão, fiel, verdadeiro. Hoje, nós vivemos dias em que a igreja, ao invés de influenciar o mundo, é tantas vezes por ela influenciada. Período de carnaval, vemos as pessoas defendendo pastor. Eu não vou poder ir para o acampamento porque eu vou evangelizar nos blocos de carnaval. Eu já comprei até a minha roupa. E aí, enquanto estou lá pulando, eu estou lá evangelizando. Nós contratamos o serviço de uma pessoa para fazer um trabalho para nós no apartamento. E conversando com ela e ele, é um casal. Aí nós falamos de Jesus, eles disseram, nós já fomos evangélicos. Foi. E por que não são mais? Não, é porque a gente gosta muito de quadrilha. Aí assim, vocês são envolvidos com facção? Não, nós não temos nada com facção não. É quadrilha junina. Eu disse assim, vocês deixaram a igreja, o evangelho, por causa de quadrilha junina? É, pastor, a gente não pode perder, a gente trabalha o ano todinho para quando chega no mês de junho, 30 dias aí, a gente, queridos, eu fico pensando, qual é a desculpa que alguns poderão querer apresentar a Deus para não aceitar o seu convite? Talvez achando que quando a porta fechasse, o noivo ainda vai poder dizer assim, não, deixa, dá para entrar. Queridos, não, o convite é para hoje, é para agora. Esse é o convite de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. E o meu convite para você nessa noite, meu irmão, meu amada visitante, é que você possa tomar uma decisão urgente com Jesus. Não de rejeitá-lo, não de adiar, mas de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você está aqui nessa noite, você está participando desse culto através do YouTube, porque Ele te chamou para estar aqui. Você teve a oportunidade de conhecer o verdadeiro caminho. E você precisa agora permitir que esse caminho, que esse convite, mude a tua vida, mude o teu viver, não apenas num dia da semana, não apenas em algumas horas de culto, mas todos os dias, em todos os lugares, que o Senhor faça diferença na sua vida, e que um dia nós possamos ouvir o toque da trombeta, que vem buscar a sua noiva. Pastor, mas se eu já tiver morrido nessa data, não se preocupe, a Bíblia diz que aqueles que estiverem dormindo no Senhor, serão os primeiros a ressuscitar, e juntamente com aqueles que estiverem vivos, ouvindo o toque da trombeta, subirão ao encontro do noivo, e estaremos participando das bodas do Cordeiro. Jesus ensinou através da parábola, que o rei ofereceu uma celebração para as bodas do filho. A parábola não fala quem é a noiva, ao mesmo tempo que nós somos convidados, um dia seremos a noiva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.